Então, eu parabenizo a todos os irmãos. Mas, sem delongas, eu quero entrar na palavra, irmãos. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. É uma passagem bastante conhecida, e o Senhor tem despertado, tem colocado isso no meu coração, e o Gabriel, ele ministrou na quinta-feira a respeito de oração sobre Daniel. E eu quero pedir desculpa também para os irmãos que hoje cedo eu tive que sair, então eu acabei saindo da escola dominical de uma maneira brusca, e acabei não acompanhando e não finalizando. Mas aí quando eu cheguei em casa, eu dormi um pouquinho, essa palavra ela ardeu no meu coração, gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Irmãos, essa palavra é de conhecimento de todos. Todo crente que se preza, ele sabe essa passagem de cor e salteado. Essa passagem, ela nos fala quando Salomão, ele consagrou o templo ao Senhor. Essa vontade de fazer um templo ao Senhor foi primeiramente externada no coração de Davi. Davi tinha essa vontade de fazer um templo ao Senhor. Só que Deus chamou Davi para outro propósito. Deus tinha chamado Davi para ser o seu guerreiro, aquele que ia na frente das batalhas, tanto que o começo do ministério de Davi foi lutando com um gigante, foi na zona de guerra, foi na batalha. Isso que Deus o chamou. Tanto que quando Davi ele externa no coração de fazer um templo ao Senhor, Deus diz para ele que não seria ele que iria levantar esse templo, porque as mãos dele estavam manchadas de sangue. Mas a sua posteridade, a sua descendência, iria fazer e levantar um templo ao Senhor. E essa incumbência ficou com o seu filho Salomão. E Salomão, quando ele assume o reinado de todo Israel, agora ele começa a levantar o templo ao Senhor. Os irmãos conhecem, sabem que a primeira vez que Deus aparece para Salomão em um sonho, Deus pergunta para Salomão o que ele queria. E Salomão, em vez de pedir riqueza, em vez de pedir paz sobre os seus inimigos, ele pede uma coisa peculiar, que chama a atenção de Deus. Ele pede a Deus sabedoria. Então ele poderia ter pedido riqueza, um reinado sólido, mas ele pede a sabedoria para que pudesse guiar o povo. Então Deus, além de dar sabedoria para Salomão, Deus ainda dá riquezas a Salomão, Deus ainda dá estrutura para Salomão, quando ele não pediu aquilo que muitos reis pediriam. Ele pediu aquilo que era necessidade para o povo, que era saber julgar, que era ter a sabedoria para conduzir o povo de Deus. Isso chamou a atenção de Deus, e agora essa foi a primeira vez que Deus aparece a Salomão. Salomão começa a construir o templo, ele começa a erigir o templo ao Senhor, e nós vemos lá no capítulo 6, que quando o templo está pronto, Salomão agora ele abençoa o povo, ele dá uma palavra para o povo de Israel e ali ele dá graças ao Senhor. Logo em seguida, a Bíblia vai nos dizer que ele faz uma oração de consagração do templo. Agora ele começa a orar, agradecendo ao Senhor,
e dedicando o templo ao Senhor. Interessante nós notarmos que Deus ouve a oração de Salomão, e no capítulo 7, no começo do capítulo 7, a gente vê que quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios que Salomão tinha posto. A Bíblia vai dizer que a glória do Senhor encheu todo o templo. Tamanha era a glória que os sacerdotes eles não poderiam ficar em pé, tamanha era a majestade, tamanha era a aceitação, tamanha era a glória que invadiu aquele lugar. A Bíblia vai dizer que agora Deus aparece pela segunda vez a Salomão e ele vai começar a fazer promessas. E é nesse contexto que está inserido os versículos que nós acabamos de ler. Deus diz para Salomão: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. E Deus ainda diz mais: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Então Deus aprovou a oração de Salomão. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a oração de Salomão foi uma oração eficaz. Foi uma oração que teve uma eficácia a ponto de Deus atentar para o pedido, para a consagração que Salomão fez do templo. E quando eu estava meditando nesse texto, eu comecei a escrever alguns pilares, algumas características que faz com que a nossa oração a Deus ela se torne eficaz. Eu listei aqui, irmãos, 7 pontos. Eu não sei se vai dar tempo de eu transmitir os 7 pontos, mas se não der tempo, em outra oportunidade eu trago para os irmãos. Mas nós temos que observar que são considerações importantes sobre a prática de uma oração eficaz. O primeiro pilar que eu queria trazer para os irmãos, se os irmãos quiserem anotar, tiverem papel e caneta, fica à vontade. O primeiro pilar é orar de acordo com a vontade de Deus. Salomão, ele sabia que a vontade de Deus era de ter um templo para que ele pudesse habitar. Salomão, sabendo dessa vontade de Deus, agora ele ora conforme essa vontade soberana de Deus para que isso se realizasse. A epístola de João, lá no capítulo 5, e o versículo 14 e o versículo 15, nos diz assim, irmão: esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Então aqui João está dizendo que quando nós nos achegamos a Deus com confiança, e eu reparei muito bem na oração que o pastor Juliano fez, aonde ele diz que a nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa oração tem que estar de acordo com a vontade de Deus e nós temos que confiar que Deus ele faz tudo ao seu bem, para o bem do crente. Então, nós vemos que nós temos que orar de acordo com a vontade de Deus. Jesus ele nos ensina a orar lá em Mateus capítulo 6. Quando os discípulos estão meio perdidos, Jesus diz assim: eu vou ensinar vocês a orar. E quando Jesus começa a oração do Pai Nosso, tem uma parte que diz assim: seja feita a tua vontade. É Jesus ensinando aos discípulos, dizendo: olha, você tem que orar de acordo com a vontade soberana de Deus. O próprio Jesus, ele nos deu exemplo lá no Getsêmani, quando ele orou: não seja como eu quero, mas como tu queres.
Jesus estava para tomar o cálice que era padecer na cruz do Calvário. Era um fardo muito pesado de se carregar. E naquele momento de oração no Getsemane, Jesus diz: Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas depois que Jesus vence na oração, ele diz: mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então é isso que o crente ele tem que ter em mente, que quando nós orarmos a Deus, nós temos que orar segundo a vontade soberana de Deus. Porque Deus conhece os seus caminhos, Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece a sua base. Então, quando você começa a orar segundo a vontade dEle, soberana dEle, Deus ele vai te atender, ele vai firmar os seus passos e vai caminhar contigo segundo o bom propósito que ele constituiu. E Jesus também ele nos encoraja a ter suas palavras dentro de nós enquanto nós oramos. Porque ele diz lá em João capítulo 15, versículo 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então a palavra de Jesus ela tem que estar inserida no nosso coração para que nós conheçamos qual é a vontade de Deus. Segundo pilar, irmãos, é orar com fé. Não existe oração sem fé. Toda oração, ela tem que ter fé. São duas coisas que andam juntas. Não tem como se separar. A oração, ela tem que ser regada com fé. Marcos, capítulo 11, no verso de número 24, Jesus diz: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Algumas traduções ali, irmãos, elas variam ali no texto grego, mas o que Jesus está dizendo é: creiam que já o receberam. Porque antes de você abrir a sua boca para pedir, antes de você abrir a boca para orar ao Senhor, Deus já sabe quais são as palavras que vai sair da sua boca. Então é por isso que Jesus está dizendo, quando vocês pedirem alguma coisa em oração, vocês têm que crer que já receberam. Isso é fé. É uma fé genuína. É uma fé que transcende. É uma fé que está disposta ao coração daquele que quer fazer a vontade de Deus. Então Jesus ali, irmãos, ele está certamente dizendo que quando nós pedimos alguma coisa, a espécie de fé que produz resultado é a certeza estabelecida de que na hora em que nós oramos, pedindo algo, ou talvez após termos orado por um período de tempo, Deus concordou em atender o nosso pedido específico. Então, antes de você colocar o seu coração na oração, Deus já sabe, pela fé que você exerceu na hora da oração, e Deus ele vai atender o seu pedido. E essa fé, irmão, quando nós oramos por fé, ela nos dá certeza. Essa certeza, essa fé que causa certeza, muitas vezes acontecerá quando pedimos a Deus por algo, então esperamos pacientemente pela resposta. Orar com fé é isso. É você saber esperar o momento de Deus responder. Nós estamos vivendo em um mundo que nós somos imediatistas. Né? As coisas têm que acontecer de imediato. E com Deus as coisas não são bem assim que funciona. Se você ora segundo a vontade de Deus, se você ora com fé, você tem que saber esperar, aguardar a resposta. Quando Isaac ele ora para que Deus lhe dê um filho, Rebeca está estéril. Isaac ele ora, o texto vai dizer que Isaac orou insistentemente ao Senhor. Irmãos, o texto vai dizer que Deus ouviu no primeiro dia que Isaac orou. Só que os filhos só chegaram 20 anos depois. Mas mesmo assim, Isaac teve a paciência de esperar, sabe por quê? Porque ele confiava no Deus que ele servia. Então o Senhor, ele
pede com que nós oramos com fé, mas também que nós tenhamos paciência para receber a resposta que Ele tem para nos dar. Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz que a fé, ela é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. E a fé, ela é assim, é a certeza daquilo que nós esperamos. É uma certeza, é uma convicção. E é a prova das coisas que nós não vemos. No mundo material, nós não conseguimos enxergar, mas no mundo espiritual, Deus está trabalhando em seu favor. Atos capítulo 12, Pedro está lá na prisão. O texto vai dizer que a igreja estava orando insistentemente. Enquanto Pedro estava ali, a igreja orando, Deus estava trabalhando. Quando o anjo desceu para resgatar Pedro, a igreja ainda estava orando. Tanto que quando Pedro apareceu lá na casa, a mulher até se espantou. Ela estava orando tão convicta que ela se espantou quando a resposta já estava vindo e Deus já estava trabalhando. Aleluia. Irmão, o terceiro pilar de uma oração eficaz é a obediência. Nós temos que ser obedientes a Deus para que a nossa oração ela seja ouvida. Desde que a oração ela ocorre dentro desse nosso relacionamento com Deus como pessoa, qualquer coisa na nossa vida que o desagrade será um impedimento à oração. Quando eu não obedeço à voz de Deus, quando eu não obedeço os mandamentos de Deus, quando eu não obedeço às leis de Deus, isso é um impedimento para que a minha oração se achegue a Deus. Porque se torna, irmão, uma incoerência. Eu orar pedindo uma coisa a Deus, sendo que eu não sigo os seus preceitos, sendo que eu não sigo as suas leis, sendo que eu não sigo a sua palavra. Não existe como Deus responder. Lá no Salmo de número 66, o versículo 18, olha o que o salmista diz. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. O salmista está convicto que se ele tivesse o pecado firmado em seu coração, as suas orações, elas não chegariam ao trono de Deus. E lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 8, Deus também diz que detesta os sacrifícios dos ímpios, por outro lado, a oração do justo o agrada. Provérbios capítulo 15, versículo 29 também diz: o Senhor ouve a oração dos justos. Então nós vemos aqui que Deus ele se compraz em responder à oração do justo. O que é o justo? Aquele que ouve a palavra, aquele que pratica a palavra, aquele que segue os mandamentos, que seguem os preceitos de Deus, que seguem a lei de Deus, que seguem as palavras de Deus. Esse é o justo, a quem Deus ouve. O apóstolo Pedro, ele cita o Salmo de número 34 para afirmar: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra aqueles que praticam mal. Está lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 12. Pedro, ele está dizendo que Deus ouve prontamente a oração, as orações daqueles que vivem em obediência a Ele. Na mesma carta de Pedro, lá no capítulo 3 e no versículo 7, Pedro ele adverte os maridos a viver a vida comum no lar com as suas esposas, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Até a maneira como eu me relaciono com a minha família, a maneira como eu trato a minha esposa, a maneira como eu trato meus filhos, a maneira como eu trato meus irmãos, a maneira como eu trato a igreja, ela pode muitas vezes interferir para que as minhas orações elas sejam impedidas. E de igual modo, João também nos lembra da necessidade de nós termos uma consciência limpa diante de Deus quando nós oramos. Pois ele diz: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus,
e se recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos aquilo que o agrada. Então, a obediência, irmão, ela precede a honra. Enquanto a soberba, ela precede a ruína, a obediência, ela precede a honra. Então, quando nós seguimos a Deus, quando nós estamos buscando a Deus, o Senhor se agrada da nossa obediência e responde a nossa oração. Quarto pilar aqui, irmãos, que compõe uma oração eficaz, é confissão de pecados. Porque a nossa obediência a Deus, ela nunca é perfeita. Não existe aquela pessoa que tem uma obediência perfeita toda a vida. Nós estamos nesse corpo carnal onde nós temos o velho Adão, que ainda quer saltar, que ainda quer aparecer. Nós estamos neste corpo pecaminoso e ainda nós estamos fadados ao pecado. Então, a nossa obediência a Deus, ela nunca vai ser perfeita. Então, continuamente nós dependemos do perdão dos nossos pecados. E a confissão dos pecados é necessária a fim de que Deus nos perdoe no sentido de restaurar diariamente o seu relacionamento conosco. Então, quando nós oramos, nós temos que confessar, irmãos, os nossos pecados ao Senhor. Quando nós oramos, nós temos que falar das nossas falhas individuais ao Senhor. Nós temos que confessar que muitas vezes a nossa mente não foi pura. Nós temos que confessar que muitas vezes o nosso coração não foi íntegro. Nós temos que confessar que muitas vezes as nossas atitudes não foram corretas. Mas todo dia, quando você orar, você tem que ir com essa confiança, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, perdoa muitas vezes o meu coração maldizente, muitas vezes a minha mente maliciosa. Mas o Senhor, quando Ele quer ouvir isso de você, da sua oração, então é necessário que nós oramos confessando ao Senhor os nossos pecados, sabendo da certeza que o Senhor irá nos perdoar em Cristo Jesus. E com respeito, irmãos, aos pecados de que nós não lembramos e dos quais não estamos conscientes, é apropriado nós fazermos a oração que Davi fez. Davi disse: absolvei-me dos erros que desconheço. Está lá no Salmo número 19, versículo 12. Então é necessário que nós confessamos ao Senhor os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, para que o seu perdão, o perdão de Deus, se achegue a nós, para que nós podemos entrar com confiança no Santo dos Santos e orar ao Senhor. Tiago também, no capítulo 5, versículo 16, ele diz para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. E ele diz mais: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para que vocês sejam curados. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós oramos um pelos outros, irmãos, a nossa alma é curada. É isso que Tiago ele está querendo dizer aqui. E logo em seguida ele vai dizer: a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Em outras palavras, ele está dizendo: a oração do justo é poderosa e eficaz. Quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, a nossa alma ela é curada. O quinto ponto, irmão, o quinto pilar, é que nós temos que perdoar uns aos outros. Não existe oração que possa se achegar a Deus quando o nosso coração está com mágoa, quando o nosso coração está com ressentimento, quando o nosso coração não consegue perdoar. Deus ele não vai ouvir essas orações. É necessário que nós liberemos esse perdão para que a nossa oração se achegue a Deus. Mas, pastor, está na Bíblia, lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, olha o que diz: pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas.
E de modo semelhante também, irmãos, Jesus ele diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Está lá em Marcos capítulo 11, versículo 25. Jesus também vai dizer que antes de nós depositarmos a nossa oferta no altar, se nós tivermos algum ressentimento com algum irmão, vai primeiro se reconciliar e depois você vai deixar a sua oferta diante do altar, porque senão nem a sua oferta ela vai ser recebida por Deus. E além disso, se não temos perdão em nosso coração em relação a alguém, não estamos agindo de modo agradável a Deus ou útil a nós. Assim Deus declara que ele se distanciará de nós até que tenhamos perdoados os outros. Outro dia eu estava vendo o pastor Hernandes Dias Lopes ministrando e ele estava falando sobre perdão. E ele falou que o irmão dele foi assassinado com 7 facadas. E o assassino ficou solto. E ele ficou com aquilo no coração. Então ele tomou uma decisão. Ou eu perdoo, ou eu vivo com esse ressentimento para sempre. O pastor Hernandes diz que quando ele liberou o perdão ao assassino do seu irmão, Deus começou a mostrar para ele qual é o real significado do Evangelho. E ele também diz uma coisa importante, que quando nós não perdoamos, quando nós temos ressentimento, você vai dormir com a pessoa, você vai jantar com a pessoa, você vai trabalhar com a pessoa, porque essa pessoa nunca vai sair de você. A mágoa, o ódio, ela gera isso. Ela cria uma mancha no seu coração que ela vai crescendo. Se você não liberar o perdão, quando você for orar, a sua oração não vai se achegar a Deus. Então é necessário, irmãos, que nós perdoamos uns aos outros. Meu irmão fez isso comigo, perdoa. Mas isso eu não posso aceitar, perdoa, porque você vai ver que a sua oração vai ser eficaz. 6º ponto, irmão, que compõe uma oração eficaz, é o que foi tratado hoje na escola dominical, na parte da manhã. Uma das 3 características que nós falamos é a humildade. Quando nós nos achegamos a Deus em oração, nós temos que chegar com humildade. Porque Deus é o todo criador, nós somos a criatura. Nós devemos a Ele toda a honra, toda a glória, o Senhor não nos deve nada. Então é necessário que nós se achegamos a Deus com um espírito humilde, com espírito de humildade. Tiago nos diz que Deus ele se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Está lá em Tiago capítulo 4, versículo 6. E entretanto também, irmãos, ele diz: humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Está lá no capítulo 4, no versículo 10. A humildade, então, irmãos, ela é assim a atitude certa que se deve ter na oração a Deus, ao passo que o orgulho é totalmente impróprio. Jesus ele conta uma parábola de um fariseu e de um publicano. E Jesus ele faz uma analogia dessas 2 orações. O fariseu, ele era constituinte do povo judeu, ele tinha as promessas para a sua vida, ele era um mestre da lei, ele conhecia da palavra, mas mesmo assim, olha a oração que ele fez. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. E Jesus ele vai agora falar da oração que o publicano fez. O publicano, irmãos, trabalhava para Roma, era odiado pelo povo judeu, era um homem que estava fora das promessas de Deus. Mas olha a oração que ele faz. Está em Lucas capítulo 18, versículo 13. Nem
O publicano, ao contrário, nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E Jesus vai dizer que a oração do publicano foi aceita por Deus e ele foi justificado para a sua casa. O texto vai dizer, irmão, Lucas capítulo 18, versículo 14, Jesus fecha dizendo: pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Por meio dessas palavras, Jesus ele condenou aqueles que, para disfarçar, fazem longas orações. Jesus ele aborda isso em Mateus capítulo 6, que os fariseus eles gostavam de orar em pé nas praças para que pudesse ser visto pelos homens. Os fariseus eles gostavam de pegar os primeiros assentos no templo para ser visto pelos homens. E Jesus vai dizer que eles já ganharam seu galardão. Mas aquela pessoa que tem um espírito humilde, que se achega a Deus dizendo: Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não posso nada. Senhor, eu não faço nada. Esse sai justificado para casa. A verdadeira humildade, irmãos, perante a Deus, que também será refletida em humildade genuína perante os outros, é necessária para a oração eficaz. E para finalizar, irmãos, o sétimo pilar aqui, e o que dizer, pastor, das orações que não são respondidas? Existem na Bíblia, irmãos, orações que não foram respondidas por Deus, que teve intensidade, que a pessoa orou, que a pessoa pediu, só que aí Deus não respondeu. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nós devemos saber reconhecer que ainda que Deus seja Deus e nós sejamos criaturas, deve haver orações que não são respondidas. Então, eu cito um caso que está registrado na Bíblia, que é o caso de José. José ele foi jogado em uma cisterna pelos seus irmãos e ele passou um período ali. Com certeza, naquele momento ali, José orou ao Senhor: Senhor, me tira dessa cisterna. Senhor, que eu volte para a minha família, que eu volte para o meu pai, que eu volte para os meus irmãos. Com certeza, ele orou pedindo para que ele fosse tirado daquela situação. Só que foi ao contrário. Ele foi resgatado pelos ismaelitas, ele foi conduzido ao Egito e os irmãos já conhecem toda a história do que aconteceu ali. Mas muito mais tarde, lá na frente, José conseguiu entender o porquê Deus não ouviu a oração que ele fez na cisterna. Sabe por quê? Porque tudo que aconteceu ali, dos eventos que na vida de José, que era para se tornar mal, se tornou para o bem de toda uma nação. Então nós temos que ter essa consciência que Deus, ele faz tudo para o nosso bem. Não fique chateado se Deus não ouviu uma oração sua. É que Deus está preparando algo melhor para a sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim, que a oração também ela não pode ser respondida porque nem sempre nós sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você se ajoelha e não sai nenhuma palavra, só sai lágrimas, Deus ali ele está ouvindo a sua oração. E o Espírito Santo, ele começa a interceder. Mesmo que você pense, minha oração não está sendo ouvida por Deus. Deus parece que me abandonou, parece que o céu está de bronze. Nós temos um auxiliador chamado Espírito Santo, que faz com que o seu nome seja entoado lá no céu. E uma hora, para cumprir o propósito de Deus, a sua oração, ela será respondida por Deus. Devemos também continuar orando, irmãos. Às vezes, a resposta, longamente, ela demora a chegar, mas uma hora ela chega. O exemplo de Ana orou
para ter Samuel. Ela orou cerca de 25 anos para ter um filho, irmãos. 25 anos ela orando insistentemente, ano após ano, quando ela subia no templo orando e pedindo ao Senhor um filho. Enquanto isso, Penina tinha vários filhos e ficava debochando dela, ficava tirando sarro dela. Mas mesmo assim, Ana continuou perseverando na oração e depois de 25 anos, Deus ouviu a sua petição. E os irmãos sabem que Deus não deu um filho qualquer para ela. Deus deu um filho que foi profeta, que foi juiz, que foi legislador, que foi o profeta Samuel, aonde ele foi um divisor de águas para a nação de Israel na sua época. Então, da mesma maneira, nós não podemos desfalecer, meus irmãos. Nós temos que orar, mesmo que muitas vezes demore a oração a ser respondida, mas Deus, na hora certa, para cumprir os seus propósitos, Ele vai fazer com que a sua voz seja ouvida e o seu pedido seja aceito em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa palavra que eu deixo para os irmãos e que nós possamos cada dia, irmãos, ter na nossa vida essa oração, seja ela individual, seja ela coletiva, mas não deixe de orar, não deixe de pedir, ainda mais nesse período de calamidade que nós estamos vivendo. O Senhor quer que uma igreja se levante em oração. Deus quer levantar um povo que esteja com a sua oração em dia para buscar ao Senhor. E Deus, Ele vai cumprir todos os seus propósitos que Ele tem para a vida da sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero aqui passar para o pastor Raimundo. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje é dia dos pastores. E antes de eu trazer a palavra, eu queria deixar uma palavra para esse dia, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1, que diz assim: esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, se alguém almeja o episcopado, deseja algo excelente. Então, eu quero parabenizar todos os pastores da Plenitude da Graça, aos pastores que têm essa labuta diária de orar pelas vidas, e muitas vezes nós deixamos a nossa própria vida de lado. Essa é a vida do pastor. Mas não é um trabalho em vão. Todo o trabalho que nós realizamos em Deus, meus irmãos, uma hora é recompensado.